Boa noite, Matão, 22 de dezembro de 2020. Vamos dar início a mais um estudo da obra Missionários da Luz, escrita pelos espíritos André Luiz e Chico Xavier. Então vamos aguardar, os amigos estarem entrando para que a gente inicie o nosso último estudo do ano. Lembrando que não terminamos o livro, que nós estamos no capítulo 13, falando sobre a reencarnação de Segismundo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Inês. Boa noite, pessoal. Vamos entrando para a gente dar início, então, aos nossos estudos da noite de hoje. Já estamos aguardando para começar os estudos. Boa noite, Silvia. Que bom, graças a Deus, lá fora a chuvinha já inicia. Boa noite, Angélica. Boa noite, querida. Boa noite, Eliana. Boa noite, Cris. Muito bem. Então já vamos nos organizando. Coloquem os seus copinhos com água para a gente fazer a prece. Boa noite, Sueli. Boa noite, Dona Cida. E a gente começa com aquela sensação de que estamos findando mais um ano atípico, um ano diferente, um ano de despertar espiritual. E tanto para mim quanto para cada um de vocês que está daí desse lado, que está agora sintonizando com o plano maior, embora tenha sido desafiador, nós sabemos que foi grandioso no aprendizado, trouxe para a gente um novo olhar para a vida e para o espírito que nós somos, para tudo aquilo que verdadeiramente importa. Sônia, saudade de você, viu? Boa noite, querida. Muita saudade, faz dias que eu não te vejo. Um abraço grande. Um abraço, Dona Cida. Ana, boa noite, Ana. Tudo bem? Então vamos lá, hoje eu ganhei uma plaquinha da Ju que me deixou muito feliz. Olha o que diz a nossa plaquinha. Isso também passa. A resposta trazida por Emmanuel a Chico Xavier, dada por Maria Santíssima. Chico passando por uma dificuldade tão difícil, tão desesperador, estava numa tristeza. E aí ele pede a Emmanuel a ajuda, para que converse com Maria Santíssima, para ver se ela manda uma mensagem, um recado para ele, que ele estava até acamado, sofrendo muito. E Emmanuel então disse que ia conversar com Maria Santíssima e se ela mandasse algum recado ele passaria. E aí ele pede, volta. Chico pergunta para Emmanuel se Maria mandou algum recado. E Emmanuel disse, mandou sim. Pegue lápis e papel para anotar. E aí ele espera anotar a mensagem, e aí a mensagem era isso aqui: isso também passa. E pediu para Chico, coloque na cabeceira de sua cama, para quando você estiver vivendo momentos muito difíceis, você lê, isso também passa. Mas quando você também estiver vivendo momentos maravilhosos, momentos de muita alegria, leia novamente. Isso também passa, para que você saiba que o tempo urge e que nós precisamos despertar. Então, olha que mensagem maravilhosa. Ju, amei o presente. Vou fazer isso, vou achar o meu lugarzinho para colocar e para ver todos os dias. Isso também passa. Então, vamos lá. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiane. Cris, um beijo no seu coração. Boa noite, Tatinha. Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento. Senhor Jesus, Mestre querido, irmão de todas as horas, médico dos médicos, médico das almas, sempre dissestes que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Sê conosco, Jesus. Adentre nossos lares,
o templo dos nossos espíritos. Seja presente através da Boa Nova, do Evangelho, dos ensinamentos dessa doutrina consoladora. Vos pedimos através dos nossos mentores, dos trabalhadores abnegados de tua seara, de nossos familiares que nos precederam além túmulo e que zelam e velam por nós, para que alargue a nossa compreensão. Dê-nos sabedoria, para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos. Que vossa paz, vossa luz e vosso amor se acerquem de nós nesse momento. Que a espiritualidade amiga faça uma varredura em toda a área construída e não construída de nossos lares, retirando todos os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, tudo aquilo que nos perturba e desequilibra, transmutando em fluidos salutares. Que as águas e os alimentos dos nossos lares sejam fluidificados e recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e perispiritual nossa. Visite também os nossos doentes, Jesus, os nossos familiares terrenos, consanguíneos, que precisam de um olhar vosso de misericórdia. Envolva-os nas suas necessidades, trazendo-lhes paz, tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade. Que eles sintam a tua presença e as benesses que jorram do alto na nossa direção. Pedimos a ti também por cada um de nós, porque o Senhor nos conhece mais que a nós mesmos, sabe de todas as nossas necessidades, sabe o que merecemos e o que realmente é necessário para o nosso crescimento. Fortaleça-nos, ampare-nos, esteja conosco sempre, porque nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor sempre disse para que tivéssemos bom ânimo, para que fôssemos na tua direção, porque contigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Que sintamos a tua presença, que a espiritualidade amiga nos envolva, nos dê sabedoria e nos auxilie hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, meus queridos, vamos dando início, tá bom? Para que a gente possa continuar essa parte, essa fase tão interessante que nós estávamos falando da reencarnação de Sigismundo. Nessa versão do livro, que é uma das mais novas, nós paramos na página 224. Nós estamos exatamente escutando a conversa de André Luiz com Alexandre, onde o Alexandre fala que tanto para a gente voltar para a pátria espiritual é um sofrimento atroz para deixar o corpo físico, porque o corpo físico perece, se torna como um casulo para a lagarta que está alçando, querendo alçar voos como borboleta, que está soltando as suas asas. Então é um sofrimento muito grande, é um trabalho da lagarta mesmo de buscar a luz, de sair daquela prisão. Então deixar o corpo denso de carne e osso é um sofrimento. Tanto que diz a espiritualidade falando para André Luiz, que quando a gente olha no final uma pessoa que está para deixar o corpo físico, inclusive a fisionomia dela muda, a aparência é diferente. Então, se há um sofrimento para deixar esse corpo, que é uma matéria pesada, e voltar para o mundo espiritual, também o é para vir de lá para cá. Porque para vir de lá para cá, a gente já acostumou também com aquele ambiente mais sutil, com aquele ambiente em que a alimentação não é grosseira como aqui,
em que os hábitos, através do pensamento, é muito diferente do que o daqui. Então, para vir também, o espírito sofre muito, porque ele tem que começar a pensar na vida na carne. Então, ele começa a imaginar-se na forma de criança, na forma de um feto, até que ele esteja ligado ao ventre materno com aquele corpinho que começa a se produzir. E aí a gente falou bastante sobre isso na aula passada. Então, continuando, André Luiz diz assim, lá na página 224, a explicação de Alexandre não podia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? Quer dizer, todas as pessoas passam por isso? Aí a resposta, a gente já tinha falado sobre isso na semana passada. Estou recapitulando, porque eu já falei isso. A resposta foi, de modo algum, respondeu Alexandre atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e os obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à Terra ou na libertação dos veículos carnais. Ou seja, quanto mais preparados nós estivermos, quanto mais evoluídos nós estivermos, quanto mais entendimento e consciência do que verdadeiramente somos e o que a gente vem aqui fazer, menos a gente vai sofrer, mais a gente vai colaborar com essa vinda ou com essa volta. Porque imagina, no desencarne, se é uma pessoa que já conhece o que vai acontecer, já está desperta, vivendo num mundo sem ser do mundo, ela vai ter uma leveza maior para voltar para casa. E os seus também vão ter um entendimento maior disso. Então, há companheiros de grande elevação, olha lá, ó, que ao voltarem à esfera mais densa, então aqueles evoluídos do lado de lá, que voltam para a Terra em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Então ele está dizendo, tem irmãozinhos que vão encarnar na Terra, mas eles estão tão mais evoluídos, têm tanta noção do que eles vêm fazer, porque eles vêm já em missão, não para quitar os próprios débitos, mas para contribuir com a parte da sua obra na criação de Deus, vindo para alavancar a humanidade, que essas pessoas vêm e já nem precisam dos irmãos, dos amigos espirituais para alavancarem todo esse processo. Elas já dão conta de fazê-lo sozinhas. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo, porque vocês viram que Segismundo já estava trabalhando espiritualmente lá no mundo espiritual, auxiliando pessoas, espíritos desencarnados, que como ele chegaram em situações perturbadoras. Ele já estava fazendo isso. Então Segismundo pediu para voltar à pátria espiritual, da pátria espiritual para a pátria terrena, e foi atendido. Ele pediu para reencarnar de novo. Então ele já tem uma condição melhor, pediu e foi atendido. Tem aqueles que estão em condições tão inferiores que não têm condições de pedir nada. É a espiritualidade amiga que processa tudo isso, que desenha uma nova reencarnação para que ele adentre a carne novamente. Então veja que nem sempre acontece como aconteceu com Segismundo. Não deveriam renascer, porém, perguntou André Luiz curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Então agora André Luiz até pergunta assim, bom, se é uma coisa tão importante, se ter um corpo de carne e osso significa estar aqui para despertarmos o nosso espírito seguindo os passos do Cristo, para voltarmos para o Pai Criador, então, quer dizer, para a pessoa vir para cá, ela tem que estar muito preparada, ela tem que ter a noção. Porque se ela vier de qualquer jeito, adianta. Então, por isso que ele está perguntando, então não era importante que quem vem para cá esteja preparado, que saiba o que vem fazer aqui? Resposta de Alexandre, presta atenção.
Não podemos esquecer, no entanto, falou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A reencarnação, olha que definição linda, gente, de Alexandre. É o curso repetido de lições necessárias. Então, aqui ele está afirmando que a gente não vem uma única vez e que a gente repetidas vezes voltará para buscar esse acesso a uma condição melhor espiritualmente falando. A esfera da Terra é uma escola divina. Então, quando eu falo para vocês, a Terra é um planeta escola, tá aqui a espiritualidade também confirmando a nossa fala. A esfera da Terra, da crosta, é uma escola divina. E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Então, se a gente está aqui hoje na carne, é graças ao amor do Pai, do Criador, que nos oferece todas as chances de crescermos e buscarmos a nossa melhora. O orientador amigo, Alexandre, calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a Terra, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Então ele está dizendo que Segismundo é como a maioria de nós aqui na Terra. A gente nem é os the best, os perfeitos, mas também não somos os piores. Nós já estamos em vias de melhora. Sabe aquele paciente que era muito doente até ontem, mas hoje já está representando sintoma de melhora? Já está compreendendo qual é o medicamento amargo que cura? Já enxerga a dor de uma outra maneira, as vicissitudes de outra maneira, para de encarar-se como vítima ou encarar-se o protegidinho de Deus, porque se eu for à palestra, se eu tomar água fluidificada, se eu tomar o passe, se eu for na igreja católica, se eu pagar o dízimo, etc, 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 então comigo nada acontece. Sabe aquela história de que Deus escolhe esse porque está frequentando tal local e esse não porque não frequenta nada? Nós já estamos numa condição de entendimento que Jesus falava em toda parte. Frequentava a casa dos publicanos, estava em meio aos ladrões, estava em meio aos doentes de todo viés social. Então, gente, não é isso. É uma transformação do nosso eu para melhor. Então, quando a gente para de achar que pode acontecer com todo mundo, menos com a gente, que tudo pode abalar a estrutura de qualquer pessoa, menos a minha e dos meus, a gente começa a entender como estar na carne é ínfimo tempo perante a imortalidade da alma. Como estar aqui passa muito rápido, então não dá para brincar. A gente começa a estabelecer algumas noções na nossa mente do que nós somos, o que a gente veio fazer aqui. Quanto tempo já se passou? Quais dores bateram a nossa porta? Como é que a gente superou? Como é que o outro está superando? Num ano em que a humanidade inteira foi chamada a repensar as suas atitudes perante a vida, a valorizar as mínimas coisas, uma conversa olho no olho, um abraço, um aperto de mão, um enxugar de lágrimas, um estender a mão, nós tivemos que reinventar, inclusive, a maneira de demonstrar carinho. Então veja como algumas coisas que passavam de forma banal são essenciais na nossa vida. Então, mediante isso, perante o que nós estamos vendo, quando ele fala aqui que a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, porque a maioria de nós não é nem tão bom e não tão essencialmente mal, nós somos ignorantes, mas já estamos despertando
para o espírito que somos no corpo em que habitamos, acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos, trabalhosos, né? E pacientes esforços dos trabalhadores do nosso plano. Então a espiritualidade está dizendo que quando vem um irmãozinho reencarnar numa condição inferior, que sabe que esse não tem condições ainda sequer de planejar do outro lado a sua existência terrena, esses exigem ainda mais a dedicação desses irmãos trabalhadores abnegados da seara do Cristo. Semelhantes seres, esses que vêm reencarnados preparados, ainda ligados à matéria, obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Então, olha o trabalho do plano espiritual para cuidar de nós que estamos aqui reencarnados. Então, não dá para a gente dizer assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Essa vida que eu tenho, que hoje habita uma existência corpórea, mas é uma única vida dentro do corpo ou fora dele. Há todo um planejamento espiritual para que eu aqui esteja. Há irmãos abnegados da seara do Cristo que estão atentos, vigilantes, inspirando-nos, intuindo-nos, fazendo o possível para que a gente tenha êxito, para que os nossos propósitos reencarnatórios sigam o roteiro celeste, sigam o roteiro divino. Então é isso que está sendo dito aqui. Por isso que André Luiz fala que após ouvir Alexandre, esses esclarecimentos, essas elucidações de Alexandre, calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações, novas perguntas surgiram na minha mente sedenta de aprendizado, sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso. Ó a pergunta dele agora para Alexandre. O auxílio que vemos a Sergismundo atingirá porventura a todos? Todo mundo vai passar por esse auxílio? Resposta, né? Aqui nos encontramos, continua a pergunta de André Luiz, aqui nos encontramos em um lar em bases retas, segundo própria afirmação de Alexandre. Mas, e se a gente, ao invés de estar nesse lar que é todo de base reta, onde a esposa ora, onde o filho também foi inspirado a manter os pensamentos da casa elevados, mas e se nós nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, como se fosse um prostíbulo de antigamente? Nessas zonas inferiores em que o sexo é feito de forma desenfreada. E se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? Porque aqui a gente sabe que é um lar de base reta, que tem oração, teve proteção do plano espiritual. E se fosse um local totalmente diferente? Resposta da espiritualidade, essa resposta é maravilhosa, prestem atenção. André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Ou seja, todos os seres reencarnados sobre a Terra, não importa se alguns ainda estão trilhando caminhos equivocados, afastando-se das leis divinas, mas eles são centelha divina, são filhos do mesmo Pai. Mais cedo ou mais tarde, André, essa luz vai brilhar, eles vão despertar. Assim, também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Então, mesmo lá, a paternidade e a maternidade são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Então a espiritualidade superior está dizendo, estar ali para nós é um sofrimento.
Nós temos que lutar contra outros espíritos que lá estão, que têm a mesma sintonia com esses encarnados, uma vibração muito baixa. Então, para nós não é fácil estar lá. As vibrações contraditórias, olha só, e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio, comprometem os nossos melhores esforços. E muitas vezes nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas. Olha lá, nesse local tem espíritos, entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, no qual tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Então, aquela história, diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. Se eles estão lá se comprazendo, estão felizes com esse sexo primitivo, pior que o sexo entre os animais irracionais, é claro que lá tem espíritos do mesmo viés, de uma situação e uma condição monstruosa, que vão potencializar aquelas doenças emocionais e mentais a um grau elevadíssimo. Então, o plano espiritual maior tem um trabalho muito grande ali. Nesses casos, por isso que os bons espíritos dizem, quando isso acontece, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Então veja, as entidades espirituais inferiores, quando ocorre o sexo dessa maneira nesses locais, essas entidades perseguem até o corpinho que vai se formar para o indivíduo que teria que reencarnar ali, podendo causar até lesões nesses corpos. Por isso que está dizendo aqui, lhes perseguem os filhos nascituros. O que são nascituros? Aqueles que vão ser concebidos naquela noite. Que a partir daí, óvulo e espermatozoide se encontram e começa a reprodução para formar esse feto. Então tem perseguição, inclusive, do feto que vai ser formado. Então você imagina quantas coisas podem acontecer nesses lugares. Certas almas heróicas, agora isso é interessante, prestem atenção. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal, tem espíritos que escolhem vir dessa maneira, renascer daqueles pais, naquela condição, a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino, porque no útero já começa a guerra pela sobrevivência, de ter aquele corpo. Olha que coisa interessante. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas delas fracassam, porque a maioria não consegue. Você nasce nesse meio de perversão, tem que ser muito forte para vencer essas tendências inferiorizadas, inclusive da carne, né? De viver da carne, de viver o sexo não como união de qualidades, como a gente aprendeu, como algo divino, mas como algo animalesco. Então a maioria fracassa. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Olha que interessante. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Eu, André Luiz, começava a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos. Então ele começou a ver aí, quando ele começou a escutar essa fala
de ter crianças que a concepção acontece nesses locais e o espírito já tem que lutar ali para que o feto sobreviva. Então ele diz assim, então agora, porque André Luiz foi médico quando encarnado na Terra, agora eu estou entendendo as anomalias, aqueles fetos que vêm em condições anormais e de determinadas doenças ou moléstias congênitas que no mundo confragem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos, em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Então agora, depois de todo esse diálogo, de toda essa conversa, ele está dizendo que eles vão começar então a ver o trabalho lá para preparar esse corpinho para o Segismundo. Então é isso que nós vamos observar agora. Pessoal, só um minutinho, deixa eu só ligar o ar, que aqui já esquentou bastante. Pronto, só para dar uma refrescada que vai esquentando muito aqui agora. Então veja que agora eles estão voltando para falar exatamente sobre esse preparo dos espíritos chamados espíritos construtores, tá bom? Que são os espíritos que ajudam na preparação desse corpo, né? Logo depois da união conjugal, para poder então preparar o corpinho e unir Segismundo ao corpinho que está sendo formado. Lembra que na última aula Segismundo começou a pensar-se na forma de criança, na forma de feto, para que ele fosse ficando cada vez naquela condição, porque o perispírito, que é a primeira roupa que o espírito usa, ele é de uma plasticidade muito grande e ele toma a forma do nosso pensamento. Lembram-se que eu falei isso? Então, continuando aqui, André Luiz fala que ele acompanhou esse caprichoso desenho sob o nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais por falta de elementos para comparação analógica. Não tem nada na Terra que dá para explicar o que eu vi ali em cima, diz André Luiz. Mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, Alexandre, meu orientador, acrescentava satisfeito, com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Então vamos lembrar isso aqui. Por que no coração? Vocês estão lembrados que Segismundo, em outra existência pregressa, retirou a vida desse que agora lhe será pai, de Adelino, com um punhal, na região entre o coração e essa região gástrica. Então, nessa encarnação, no desenho, no protótipo do desenho do corpinho de carne que ele vai receber, a pedido dele mesmo, por ter tirado a vida do outro, ele pede para vir com um problema cardíaco. Então a espiritualidade construtora está ali agora cuidando todo esse fenômeno biológico, fisiológico que está acontecendo, né, da formação do feto. Eles estão ali olhando todo o mapa cromossômico para exatamente vir o problema onde tem que vir. Desenvolver um problema cardíaco, um problema no coração. Então até isso, às vezes a gente tem um problema e fala assim, meu Deus, mas por que eu tenho isso? Quantos mapas, quantos desenhos nós não vimos nesse capítulo 13 falando das nossas necessidades. Então, certas doenças que a gente desenvolve, a gente traz por
existências anteriores para resgate, para as expiações, para reparações, a pedido nosso muitas vezes. Então aqui é o que acontece com Segismundo. Então é por isso que Alexandre e os amigos espirituais estão dizendo, tirando essa parte do tubo arterial, né, envolvendo o mecanismo do coração, tudo irá bem, todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Olha que interessante. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo, então ele vai ter tudo perfeito, mas se o nosso amigo Segismundo souber valorizar as oportunidades dessa reencarnação, as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito precioso. Tecla sabe. Ele veio para desenvolver um problema cardíaco. Mas, porém, contudo, todavia, se ele se firmar no propósito que tem que ser feito, se ele fizer diferente, se ele seguir todo esse roteiro celeste, poderá postergar esse sofrimento, não precisará tê-lo assim, poderá passar com êxito nessa existência, inclusive recebendo uma oratória. Divaldo Pereira Franco. Veja o próprio Divaldo, assista o filme, leia os livros Semeador de Estrelas e outros livros, como Roteiros de Luz, onde ele fala da própria experiência, que os médicos, há muitos e muitos anos atrás, falaram que o problema cardíaco dele não ia durar 6 meses. E graças ao roteiro que ele está tentando seguir, esse roteiro luminoso, esse roteiro de luz proposto no plano maior, por estar seguindo fielmente, ele foi agraciado com a moratória e hoje está com 92 anos e olha o coração maravilhoso, vivendo, que nem os próprios médicos compreenderam a graça que ele recebeu. Alguns ainda dizem ser milagre. E aqui a gente está vendo que isso pode acontecer naturalmente com qualquer um de nós, dependendo do êxito que nós obtemos quando na Terra. Então a importância daquilo que a gente sempre fala, acordou, por que eu estou aqui mesmo? Qual é o propósito divino de estar aqui? Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável. Meus amigos, disse Alexandre, o nosso Herculano, que é o amigo espiritual que está ajudando Segismundo nessa volta para a Terra, permanecerá em definitivo junto de Segismundo. Gente, ouve bem isso agora, hein? Na nova experiência, até que Segismundo complete os 7 anos após o renascimento. Por que até completar 7 anos? Ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Galera, frisa isso aqui agora. Alexandre deu uma informação para nós espíritas de uma... Olha, o que eu vou falar? É uma informação maravilhosa. Porque aqui ele diz então, e é daqui que a gente tira, que muitos espíritas tiram, que até os 7 anos, as crianças ainda estão bem mais ligadas ao mundo espiritual do que ao físico. Por isso que o que a gente puder fazer para apresentar Jesus, os bons hábitos, as virtudes do Espírito até os 7 anos, devemos investir no amor aos animais, o respeito às plantas, o respeito ao ser humano, os ensinos do Cristo. Porque o processo reencarnacionista se consolida realmente, para dizer assim, o espírito agora está no corpo de maneira 100%, é a partir dos 7 anos. Então até os 7 anos a criança está mais lá do que aqui. Então é tão importante a gente trabalhar isso com elas. É tão importante a gente ter essa noção. Então veja que o amigo espiritual
né? Pode ser o mentor espiritual, o protetor dessa reencarnação. Ele fica junto, coladinho, observando o passo a passo da criança até os 7 anos, do renascimento até os 7 anos. Depois desse período, olha lá, gente, ó, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Vai seguir, mas não tão próximo como antes. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmonia da organização fetal, seja auxiliando o reencarne, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Olha lá, gente. Então, o protetor do espírito que vai reencarnar, ele cuida até disso. Existem forças menos dignas, inferiores dos dois planos, que acabam tentando fazer com que aquele feto não vingue. Vocês têm noção disso? Então até isso o plano espiritual cuida, para que o feto se desenvolva normalmente, para que nada atrapalhe a reencarnação e a volta daquele espírito. Vocês imaginavam que seria uma coisa tão grandiosa assim? Vocês estão entendendo? Vão colocando aí se tiver alguma pergunta também, para que a gente possa responder, tá bom? Eliseu, muito feliz de ver você desse lado, viu? Qualquer dúvida é só ir colocando aí. Espero que estejam entendendo o que a gente está lendo aqui, porque isso é importantíssimo. A reencarnação de Segismundo é um capítulo maravilhoso. Isso mesmo, Ana Maria, maravilhoso. Porque é exatamente isso. Então, o plano espiritual a gente acha que é de qualquer jeito. Então, aquela história que você fala assim, nossa, essa mulher não tem televisão em casa não para ter 10 filhos? Para ter 7? Para ter escadinha? Ô, gente, se é um planejamento, se tá tão difícil voltar porque tem mais gente sem corpo do que com corpo, se vocês pudessem ver, você se vê só na sala estudando, se você pudesse observar a quantidade de irmãos que estão buscando uma oportunidade para voltar e não conseguem. Haja visto as famílias, quantos casais sem filhos? E muitas vezes não é porque não quer, não. Tem muita gente querendo e às vezes não engravida. E em compensação tem gente que não tem condições, pensam muitas pessoas que estão aí desse lado agora. Tem gente que não tem condição, tem um monte, uma penca. Por que vocês acham? Como nós somos muito evoluídos, muito perfeitos, a gente precisa voltar. E para voltar, às vezes, a gente não pode voltar com tudo de mão beijada, porque a gente não soube valorizar em outra existência. Então, às vezes, a gente mesmo pede para voltar em condições difíceis, desafiadoras, sem dinheiro, para aprender a valorizar a existência. E aí vem uma pessoa digna que diz assim, eu topo ir como mãe e receber todos vocês como meus filhos para dar a vocês essa oportunidade da existência corpórea para experienciar no planeta escola. E essa pessoa vem e tem 7 filhos, tem 12 filhos. E a gente fala, nossa, não tem televisão? Não, ela está fazendo a parte dela mais que qualquer um de nós aqui. Que talvez por egoísmo, por pensar nos bens materiais, fala, eu vou ter um só porque eu não tenho condições de ter mais. Olha que aprendizado, porque não é assim de qualquer jeito. Não há uma união conjugal aí, carnal, vamos colocar assim, sexual, e o corpinho é formado de qualquer jeito. Há todo um pensar por trás. E mesmo quando a zona inferior quer trabalhar na frente, o plano espiritual maior está sempre buscando o auxílio, o amparo, a proteção. Vocês estão vendo só? Isso tem que ficar muito claro para todos nós, para nunca mais a gente nem pensar e nem ser aquele que fala. Porque muitas vezes saiu da nossa boca esse tipo de fala. Tenho certeza. Porque antes de ser espírita, eu também pensava assim. Né? Graças à doutrina, eu aprendi a ver um pouco disso. E hoje, estudando essas obras, ainda mais.
Então, continuando aqui o que nós estamos vendo, sei que o devotado companheiro, então, vai auxiliar em tudo, para que não tenha essas forças menos dignas assediando, né? Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo. E o timo é o quê? Está situado no mediastino anterior. O timo exerce, sobretudo na infância, importante papel na maturação dos linfócitos T, que são as nossas principais células de defesa contra as infecções. Ou seja, o plano espiritual maior fica de olho até na formação da nossa defesa contra as infecções, porque a espiritualidade menos digna quer, de qualquer maneira, que aquele projeto não vingue. Então, até isso o plano espiritual cuida. Então, o timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite à produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula ovo, então ele estava observando a célula ovo, o encontro do óvulo com o espermatozoide fecundados. Acerquei-me do instrutor Alexandre. Legal, Ana. A Ana está dizendo, a gente fala assim mesmo, porque é difícil a vida com muito filho, mas é necessário que os filhos passem dificuldade para aprenderem e valorizarem aquilo que eles tinham, às vezes em outra existência, e não deram valor, tá vendo? Para não se perder, Ana. Então é isso que a gente está vendo aqui, né? Olhando a célula ovo, André Luiz disse que perguntou: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades, doenças ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, assim, se o pai da criança é um pedófilo, a criança vai receber isso no gene, também vai estar propensa à pedofilia? Não só as doenças da carne, como um problema cardíaco, diabetes, né? Algumas doenças como câncer e outras, ela pode receber as enfermidades nessas características genéticas, mas também pode receber tendências como tendência ao crime, ao roubo, à desonestidade, ou se o pai e a mãe são pessoas íntegras, honestas, a criança também vai ser íntegra e honesta, porque vai estar isso no gene? Não, André. Observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico-natural. Então a gente estuda isso no Livro dos Espíritos, né? Quem está fazendo comigo o Livro dos Espíritos, nos estudos a gente viu, o corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Então quando o pai e a mãe oferecem um corpo, está oferecendo a parte física. O organismo daqueles que virão a ser humanos, né, crianças, reencarne de um espírito, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual inerente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras, que são as tendências, cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação
e aperfeiçoamento de si mesmas nos círculos benditos da experiência. Então, assim, a criança renasce num lar desestruturado, em que os pais são drogados ou viciados em algum tipo, né? Álcool, drogas, cigarro. Pode ser que ela tenha até a tendência. A mãe fumou, usou droga enquanto ela estava no ventre materno. Pode ser que ela tenha tendência. Mas ali, além desse físico um pouco sofrido que ela já está recebendo, vem um espírito. E é o espírito que vai fazer as escolhas. É ele que vai ter que vencer essas tendências e buscar o caminho que mais lhe aprouver. Por isso, o espírito tem o livre-arbítrio. Olha que importante. Até os 7 anos, a espiritualidade o cerca de cuidados. A partir daí, embora ela observe, embora ela inspire, embora ela intua, as decisões começam cada vez mais a ser nossas. Nós e as nossas ações. Olha como é importante esse capítulo, pessoal. Muito importante. E indo para os finalmente, se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, se ele também tem essas tendências em si, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana. Então, se ele já caiu lá atrás por uso de álcool e outras coisas, agora ele pode querer de novo, mas é a escolha dele. Perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairá a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente. Então, não importa o ambiente em que ela nasceu, as tendências que o corpo possui, as fraquezas, mas o espírito, buscando o propósito existencial, acertando o seu roteiro celeste, vai vencer as más tendências. E é isso que está sendo dito aqui. Triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao círculo no qual renasceu. Então não vai pôr culpa no pai e na mãe, não vai pôr culpa na situação em que ele foi chamado a viver. Ninguém, isso está dizendo não é 1 ou 2, ninguém pode culpar isso, tá? Haverá sempre, dentro de nós, a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Haverá sempre dentro de nós o livre-arbítrio. E espíritos amigos e benevolentes que querem o nosso bem, nos intuindo, nos inspirando. Então, a luz da liberdade íntima, do livre-arbítrio, através da consciência, vai nos mostrar o caminho. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo, reencarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação, algum esclarecimento a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar à delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Olha a resposta para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, lembra? É ele que cria a cópia nesse corpo de carne e osso.
está fortemente radicado no sangue. Olha que informação. O perispírito tem a sua ligação, a sua raiz no sangue físico. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Então, quando a gente está na forma de feto, quem passa esse patrimônio sanguíneo é a mãe, através do cordão umbilical. É ela que protege, é ela que está cuidando. Então, na verdade, é indireto. Logo após o renascimento, quando a criança sai do útero materno, aí sim inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas. Aí que o espírito reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. Ele vai começar a formar agora por si mesmo esse fluxo sanguíneo com seu próprio organismo. E somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. Então é o sangue que mantém, gente, sabe o elo que liga o espírito ao corpo físico? É o sangue. Que interessante. E nós vamos parar aqui, porque na próxima aula, em 2021, se Deus quiser, na primeira semana, no dia 12 de janeiro, que é o dia que a gente volta, aqui pelo Facebook, na terça-feira, dia 12 de janeiro, se Deus quiser, a gente continua o estudo do livro Missionários da Luz. Então, é dessa maneira que a gente para a aula de hoje, porque teria outras coisas para falar. Então, vamos parar até aqui. O que liga realmente o espírito ao novo corpo de carne e osso? O perispírito. Mas o perispírito se liga aonde? Onde ele se radica? Qual é a raiz no corpo físico que o perispírito se liga? Além de ser célula a célula, fio a fio, molécula a molécula, é no sangue. E dentro do ventre materno, o sangue é a mãe que oferece. Quando a criança sai do ventre, são 7 anos para ter toda essa composição sanguínea. Olha, Tereza, se você estiver assistindo, é um aprendizado na área da biologia. Eu não sabia. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu fiquei assim, boca aberta de saber disso. Que interessante que é. Linda explicação mesmo, dona Cida. Porque, olha, é um aprendizado grandioso. Gente, o que eu tenho para falar para vocês? Foi um ano difícil, desafiador. Um ano que nos convidou ao despertar do espírito que somos no corpo que habitamos. Mas valeu tão a pena. Esse intensivão que a gente está fazendo desde março trouxe uma grandiosidade para a nossa visão, sabe? Ampliou-nos o olhar para além daquilo que os olhos carnais veem. A gente hoje sabe realmente que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, eu desejo a todos um Natal abençoado, um feliz Natal, que Jesus realmente renasça nas nossas atitudes diárias. Porque Natal é isso, né? É estar ao lado do Cristo, porque se o Cristo viver em nós, teremos a grandiosidade da alegria que tinha Paulo. Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então que 2021 seja maravilhoso para todos nós. Que tenhamos entendimento, sabedoria, discernimento. Que onde nós estivermos, sejamos a presença do Cristo. Que estejamos lá para apaziguar e não para maldizer. Para acolher e não para apontar. Para levar Jesus e não para desanimar aqueles que conosco estão. Então, olha, para a gente encerrar, eu vou colocar um pedacinho da música que eu gostaria que vocês tivessem, que é da Flávia Venceslau, que vocês procurem no YouTube depois, a música chama Quem Souber, e a Flávia diz assim: quando tudo que você tiver for um coração cansado e só,
Quando a voz do vento lhe disser, toda a estrada tem poeira e pó. Quando tudo que você puder for chorar, sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber, persista na semente que ainda não floriu. Não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou. Verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser, toda a estrada tem poeira e pó. Quando tudo que você puder for chorar, sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo lhe exige seguir. Quando o fio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber, persista na semente que ainda não floriu. Não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou. Verás que a luz do dia sempre te abraçou. Gente, gratidão. É isso. Não dá pra gente viver do passado e ficar só falando antigamente a minha vida era melhor, antigamente não tinha isso, não tinha aquilo. O que tem hoje é do tamanho da nossa necessidade. É com o hoje que a gente vive. E se nós não trabalharmos o hoje de uma maneira, olhar esse diamante em meio ao lodo e retirá-lo para que ele continue a brilhar, nós vamos amanhã estar reclamando porque o ontem para nós não valeu a pena. Então, o nosso momento é agora. Por isso que o hoje se chama presente. E é esse o presente que a gente tem que viver. Gratidão. Beijo no coração. Aqueles que puderem, compartilhe para que outras pessoas também possam ouvir isso e possam ter toda a força necessária para prosseguir com Jesus. Beijo. Amo todos vocês, obrigada pela companhia, que foi de grande valia na minha vida, viu? Para mim é um momento ímpar estar aqui com cada um de vocês. Gratidão. Até dia 12 de janeiro, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, com a parte 8 da reencarnação de Segismundo. Fiquem com Deus. Gratidão. Beijo a todos.